diversidade, a gente teve como objetivo aproximar realidades que às vezes a gente não tem tanta proximidade assim, que a gente não conhece tanto. Então a gente falou um pouco sobre autismo, falou um pouco sobre candomblé, falou sobre transexualidade, sobre migração. Então a ideia era aproximar mais as pessoas de realidades que elas não conhecem tanto, para que a gente consiga exercer empatia de fato, que é você se colocar no lugar do outro como o outro gostaria de ser colocado, e não como você gostaria que te tratassem, né? E por isso é importante a escuta, é importante você conhecer, para que a gente consiga diminuir o preconceito, a discriminação, e que a gente tenha mais inclusão na sociedade, no mercado de trabalho de forma geral. Oi, meu nome é Karina. Hoje eu apresentei mais uma vez a T sobre autismo. É um tema super importante porque eu convivo com um autista, meu filho Arthur, de 6 anos. Ele foi diagnosticado há alguns anos, então a gente faz uma luta diária para a conscientização. O autismo, ele é muito amplo, as pessoas são muito diferentes dentro do espectro. Então você conhece um autista, você conhece um único autista. Então é necessário que você sempre tente estar dentro do mundo daquela pessoa, seja seu vizinho, seu colega de trabalho, filho do seu colega. Você tente aprender um pouquinho sobre o mundo dele para poder respeitar, mas também para conseguir fazer parte. Então é muito importante, a pessoa que pensa diferente de nós, ela vai enxergar o mundo com outra perspectiva, e é isso que faz com que a humanidade seja tão bonita, consiga evoluir tanto, porque as pessoas precisam ser diferentes. Se todo mundo pensar de uma maneira única, eles só vão ter uma perspectiva e a gente não consegue avançar. Então a diversidade, ela é necessária e ela faz parte da nossa evolução. Então eu acredito que ela é tudo. Hoje eu apresentei uma T sobre Libras e sobre a inclusão do surdo na comunidade. O surdo, ele é uma minoria, né? Como várias minorias que nós temos, o surdo é uma minoria que não tem o mundo feito para ele. Então a maioria das coisas que nós temos no mundo é feito para os ouvintes, não é feito para os surdos. Então uma forma de você poder incluir o surdo na nossa sociedade, na nossa comunidade, é aprender Libras. E aí você poder se comunicar com ele. Por mais que você não aprenda tudo, né, todo o vocabulário, pelo menos você consegue se comunicar e consegue ajudar numa situação de perigo e etc. É interessante perceber como as pessoas têm interesse, né, como as pessoas querem aprender, as pessoas querem falar. Aqui na Clear, pela diversidade da Clear, pela cultura que a Clear pega, as pessoas são muito mais abertas para receber qualquer informação sobre inclusão que nós possamos passar. Falando da ClearSale, eu acredito que a ClearSale tem potencial, um potencial gigantesco para poder incluir as pessoas com necessidades especiais, e a ClearSale, pela cultura dela, tem a vontade de incluir essas pessoas. Então acho que as empresas têm tudo a ganhar. Surdo, ele quer se comunicar e aprender com você. Oi, eu sou Prudence Carambay. Eu sou africana da República Democrática do Congo. Eu vim participar hoje, foi um convite. Eu contei um pouquinho da minha história, foi tão curto, mas a minha história é tão grande e longa, né? E do conflito do meu país, porque talvez a pessoa não entenda porque tem muitos africanos espalhados no mundo, mas eu me baseei mais sobre o Congo, que o meu país se encontra há 20 anos, uma guerra que a mídia não fala. Meu nome é Zenaida Lauda, eu sou peruana, sou migrante. Eu vim aqui fazer uma fala sobre a temática da migração, né, dentro desse contexto da diversidade. Eu convidei exatamente a Prudence para participar, porque acredito que ela também tem uma contribuição muito grande para esse evento. Às vezes a temática migratória a gente escuta muito, sobretudo na mídia, né, mas não temos esse contato no cotidiano com essa realidade. E é bom trazer um pouco esses exemplos dessa realidade para a gente saber também o que passa nas outras pessoas. Acho que o objetivo principal da fala, que tanto eu e a Prudence fizemos sobre a migração, é trazer talvez uma reflexão à necessidade de uma posição empática perante a migração, né? A ideia de se colocar na posição de outro, de se uma pessoa neste momento talvez não é imigrante, não é refugiado, mas pode acontecer. Então como a pessoa gostaria de ser recebida, tratada numa situação de imigrante? E
também conscientizar sobre que ser imigrante, refugiado, não significa que a gente é incapaz de fazer as coisas, muito pelo contrário, a gente tem muito a contribuir. É verdade que a gente pode estar em uma situação de vulnerabilidade por muitas circunstâncias, mas temos capacidades que podemos aportar muito a esta sociedade e que é bom, né, pensar tanto para os brasileiros quanto para nós migrantes conviver numa sociedade mais harmônica, mais adequada, em que todos nós podamos nos desenvolver como seres humanos. E acredito que aqui a Clear, a atividade que ela faz, conscientizar isso com os trabalhadores, eu até comentava com o pessoal que convidou a gente, é muito bom, porque você convida essa reflexão no pessoal e faz com que eles também, eu imagino que depois dessa fala, eles vão discutir, vão conversar, vão até se perguntar como é a migração, como é o refúgio, né? Ter um olhar talvez mais crítico, mais consciente sobre essa realidade, que não é delas no dia a dia, mas que acontece, né? Que acontece com todo mundo. Eu sou Xande Peixe, eu sou ativista do movimento de homens trans e fui convidado a participar aqui da Semana da Diversidade. Então, a conversa que eu tive com a galera foi sobre empatia, sobre tratamento com pessoas que são ditas diferentes e focado na questão dos homens trans. É importantíssimo porque a gente está falando de inclusão, né? Principalmente por uma gama da sociedade que é sempre excluída, com evasão escolar, não tem emprego, essas coisas. É muito importante você ter uma equipe dentro de uma empresa que reconheça que existe pessoas diferentes, colocar entre aspas. Bom, quando eu cheguei aqui, eu fiquei admirado. O clima daqui, assim, o colorido, as pessoas diversas, não estou falando nem diversidade sexual, estou falando de todo tipo de pessoa. Eu tenho a dizer sobre isso, 10. É muito legal você chegar num ambiente de trabalho em que a primeira coisa que você tem que mostrar é o seu talento e não o que você faz daqui para fora. Eu acho isso muito legal. Parabéns para o Clear. A gente entende a diversidade aqui na Clear de forma bem ampla, então a gente acredita que a diversidade é a diversidade de religião, de idade, de gênero, de orientação sexual e de ideias também. Então a gente quer de fato que aqui seja um ambiente confortável e que todo mundo se sinta muito autêntico aqui dentro, porque assim as trocas entre as pessoas vão ser muito mais ricas e a gente vai ter melhores tomadas de decisão.